E aí, já parou para pensar em como a gente se torna quem a gente é? Pois é, o desenvolvimento humano é essa jornada incrível, cheia de mudanças. E hoje a gente vai desvendar os conceitos mais importantes para entender esse processo todo. Bora mergulhar nesse guia de estudos? Para organizar as ideias, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai ver como essa coisa de estudar a mudança virou ciência. Depois, vamos sacar os princípios que regem a nossa vida toda. Aí, a gente entra nas 3 dimensões que formam qualquer pessoa e, para fechar, damos uma olhada nos períodos que marcam a nossa trajetória. Olha que louco, essa ideia de que tudo muda o tempo todo é super antiga, vem lá da Grécia Antiga. Mas uma coisa é a filosofia, outra é a ciência. Foi só bem mais pra frente que a gente começou a investigar a sério como e o porquê de a gente mudar tanto. Então, qual foi o clique? O que fez o estudo do desenvolvimento humano sair da conversa de bar e virar uma ciência de verdade? O pontapé inicial, acredite se quiser, veio de grandes mudanças sociais lá no século XIX. Com menos crianças morrendo e com leis que as protegiam do trabalho, a infância passou a ser vista como uma fase especial, que merecia ser estudada. Depois vieram os caras geniais, tipo Stanley Hall, que olharam para a adolescência e até para o envelhecimento. E essa expansão levou à ideia que a gente tem hoje. O desenvolvimento não para nunca. Certo. Agora a gente vai para o coração da teoria moderna. Existem alguns princípios, umas regras do jogo, que um pesquisador super importante organizou para a gente entender a lógica por trás de toda essa transformação. O nome para anotar no caderno é Paul Baltus. Pensa nele como o arquiteto que desenhou a planta de como a gente entende o desenvolvimento hoje. É ele que nos dá um mapa para não se perder no meio de tanta informação. O primeiro princípio é fundamental. O desenvolvimento dura a vida inteira. Não tem essa de que, a infância que define tudo. Não. Cada fase da vida é importante, influenciando a próxima e sendo influenciada pela anterior. É como uma corrente, tudo conectado. E tem mais, ninguém se desenvolve dentro de uma bolha, né? O momento histórico em que a gente nasce, o lugar, a cultura, tudo isso nos molda o tempo todo. Pensa na diferença entre crescer nos anos 80 e crescer hoje, com a internet na palma da mão. O contexto é tudo. Essa ideia aqui é sensacional. O desenvolvimento não é uma linha reta sempre para cima, é multidirecional. Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente ganha algumas coisas, a gente pode estar perdendo outras. Por exemplo, o vocabulário de uma pessoa pode aumentar a vida toda, enquanto a agilidade física com o tempo tende a diminuir. É uma balança de ganhos e perdas. Sabe aquela história de que a gente não muda depois de velho? Besteira! A gente tem uma capacidade incrível de mudança e adaptação. Isso é o que a ciência chama de plasticidade. É por isso que dá para aprender uma nova língua ou a tocar um instrumento em qualquer idade. Claro, essa flexibilidade não é infinita, ela tem limites, mas ela existe e é poderosa. Beleza, já entendemos as regras do jogo. Agora, onde esse jogo acontece? Em que áreas da nossa vida a gente vê essa mudança toda? A galera da ciência costuma dividir em 3 grandes dimensões. Então, para facilitar o estudo, a gente separa tudo em 3 caixinhas: o físico, o cognitivo e o psicossocial. Mas anota aí a dica mais importante. Na vida real, essas 3 coisas estão completamente misturadas, uma influenciando a outra o tempo todo. A primeira dimensão, mais concreta, é a física. É o crescimento do corpo, do cérebro, a saúde, as habilidades motoras. E a conexão com o resto já aparece aqui. Pensa na puberdade. As mudanças hormonais, que são físicas, mexem totalmente com a nossa identidade, que é algo psicossocial. Depois vem a parte cognitiva. É tudo que acontece na nossa mente. Aprender, lembrar, criar, falar. E, de novo, olha a conexão aí. Para a gente conseguir falar, que é um processo cognitivo, a gente depende do desenvolvimento físico da boca, da garganta e, claro, do cérebro. E para fechar o trio, temos a dimensão psicossocial. Isso inclui a personalidade, as emoções, o jeito como a gente se relaciona com os outros. O exemplo aqui é clássico, todo mundo já viveu. A ansiedade, que é psicossocial, pode simplesmente travar o nosso cérebro na hora de uma prova, afetando o nosso desempenho cognitivo. Viu como tá tudo ligado? Ok, a gente já viu os princípios e as dimensões da mudança. Falta só a pergunta: quando? Quando é que essas coisas acontecem? Vamos falar um pouco sobre as grandes fases, os períodos da nossa vida. E agora, segura essa informação porque ela muda o jeito da gente enxergar as coisas. Essas fases da vida que parecem supernaturais, infância, adolescência, vida adulta, não são uma lei da natureza. Elas são o que a gente chama de construção social.
Para ficar bem claro, olha só que exemplo incrível. Enquanto a nossa sociedade ocidental divide a infância em um monte de pedacinhos, o povo indígena Chippewa, por exemplo, só reconhecia 2 períodos. Isso mostra que a cultura de cada lugar que define como a gente enxerga e divide a vida. Essa aqui é a divisão mais comum que usamos hoje no Ocidente. É quase um resumo para a prova. Repara como as preocupações mudam. Na terceira infância, o foco são os amigos. Na adolescência, a grande questão é descobrir quem sou eu. O jovem adulto quer independência. E na meia-idade, muitas vezes a missão é cuidar dos filhos e também dos pais. Cada fase tem seu desafio. Então, no final das contas, se for para guardar uma única ideia de tudo isso, que seja esta: corpo, mente e emoções não são coisas separadas. Pensa neles como os fios de uma trança. Eles estão sempre juntos, um influenciando o outro em cada segundo da nossa vida. E para a gente terminar, fica a reflexão. Se as fases da vida são inventadas pela sociedade e a nossa sociedade está mudando num ritmo alucinante, que novas fases será que a gente vai inventar no futuro? Um nono? Um 10º período de vida? A história do desenvolvimento humano, pelo visto, ainda está sendo escrita.